Olá, minhas herdeiras, sejam muito bem-vindas ao meu canal. Eu me chamo Kathleen Paza e sou maquiadora profissional. Aqui nesse canal vocês vão aprender tudo o que é necessário para se automaquiarem perfeitamente. E no episódio de hoje eu vou falar sobre quais pincéis são necessários para você ter no seu kit de automaquiagem. Para se fazer uma maquiagem perfeita, é necessário que você tenha as ferramentas corretas para se usar na sua automaquiagem. Mas a lista que eu irei montar com vocês vai te livrar de qualquer excesso de pincel. Vamos começar pelo pincel Dual Fiber. Esse daqui é o meu pincel Dual Fiber, ele é grandão. Esse pincel ele tem dois tipos de cerda, as naturais e as sintéticas. É um pincel ideal para aplicação de bases, hidratantes e outros produtos sem deixar nenhum excesso na sua pele. Pincel Língua de Gato. Esse pincel ele é maravilhoso para aplicação de base, sendo que você precisa utilizar uma esponjinha úmida juntamente com ele para você dar um melhor acabamento na sua pele. Ele sozinho possa ser que não entregue um acabamento impecável na sua pele, dependendo da textura da base que você utiliza. O pincel que para mim é o meu favorito para aplicação de base é o pincel Kabuki. Esse aqui é o pincel mais gordinho, só que ele é mais achatado. As cerdas são mais juntinhas. Ele, para mim, é como se fosse a junção do pincel Língua de Gato com a esponjinha. Ele aplica, espalha e ainda esfuma a base no rosto. Então, o acabamento fica simplesmente impecável. Agora, o pincel para pó. O segredo de você comprar um pincel para pó bom é que ele seja cheio e muito fofinho. Esse daqui é o A05 da Macrylan. Eu amo essa linha, ele é um pincel um pouco menor, só que as cerdas dele são muito fofinhas e soltas. Então você consegue aplicar o pó de uma forma muito leve, sem pesar nenhum produto na sua pele. E além de tudo isso, você pode utilizar esse mesmo pincel para fazer a aplicação de blush. Então ele é um pincel multifuncional que você pode usar para aplicação de outros produtos também, tanto cremosos quanto produtos em pó. Uma outra opção de pincel para pó são os chanfrados. Esse formato de pincel ele é maravilhoso porque além de você aplicar o pó, você pode aplicar blush, contorno e até mesmo iluminador com um único pincel. Então se você achar que pode ficar um pouco perdido nos pincéis, compre pincel chanfrado e bem fofinho, porque com um único pincel você consegue fazer quase todo o seu rosto. Pincel para esfumar olhos. O tamanho do pincel que você vai escolher para esfumar os seus olhos vai depender muito do espaço de pálpebra que você tem. Tem pessoas que têm formato de olhos menores, outras maiores. Então o seu pincel vai variar a partir disso. Aqui eu tenho dois exemplos, o Macrylan A27 e o Levanger Gama 06. Esse aqui é o Macrylan A27 e esse aqui é o Gama 06 da Levanger. São pincéis de tamanhos diferentes para propostas diferentes. Geralmente esses pincéis maiores você faz a primeira aplicação da sombra, aquela mais clarinha que você vai criar uma transição na sua pálpebra. E os pincéis menores para sombras um pouco mais escuras. Hoje no mercado nós temos variações de tamanhos de pincéis, então é necessário que você entenda qual o tamanho dos seus olhos, qual formato seus olhos têm, para você poder comprar o tamanho de pincel correto. E dessa maneira você poder fazer um esfumado maravilhoso, sem correr o risco de que você aplique sombra demais com o tamanho de pincel errado. Para finalizar o nosso vídeo, eu deixei por último os pincéis de precisão. Os pincéis para detalhes também são muito importantes, porque temos a sobrancelha, o delineado, os lábios. Então, essas áreas precisam de pincéis que sejam muito mais precisos e firmes. Começando pelo pincel chanfrado pequeno. Esse formato de pincel eu utilizo para aplicar pastinha de sobrancelha. Ele é maravilhoso porque ele é bem fininho, então você consegue controlar a quantidade de produto na hora da aplicação. Pincel Língua de Gato pequeno para lábios. Esse pincel é simplesmente maravilhoso. Ele é bem achatado, muito fininho. As cerdas são bem juntinhas, então você consegue fazer uma aplicação de batom, gloss, com muito mais precisão e firmeza. Pincéis para detalhes dos olhos. Aqui eu tenho dois exemplos, um bem fininho e um mais achatado. Esse achatado, dependendo do formato de olhos que você tiver,
vai te auxiliar muito para você poder fazer aquele esfumado bem puxadinho aqui no final dos olhos. É maravilhoso. Já esse outro pincel eu utilizo abaixo dos olhos para fazer esse esfumado inferior. E é claro que não podia faltar o nosso pincel de delinear. Ele é um pincel bem pequenininho, muito fininho, exatamente para você conseguir ter uma precisão muito maior na hora de fazer o seu delineado gatinho. É claro que você não poderia deixar de fora a esponjinha de veludo para você poder fazer a selagem da sua pele. Com ela você consegue fazer uma selagem da sua pele impecável. É claro que sempre você vai precisar retirar o excesso do produto, tanto do pincel quanto da sua esponjinha. Quando você tira o excesso de produto, tanto do seu pincel quanto da sua esponjinha, você aplica exatamente o que a pele precisa naquele momento. E o excesso de produto sempre pode trazer uma consequência ruim na sua maquiagem. Chegamos ao final do nosso vídeo, herdeiras. Espero que vocês tenham gostado. Deixe aqui nos comentários o que vocês acharam dessa montagem de kit de pincéis para automaquiagem. E não esqueça de se inscrever, deixe aqui a sua curtida no vídeo e ative o sininho de notificações para que todo vídeo que eu subir aqui no canal você ser logo notificada e não perder por nada essa aula de automaquiagem. Um beijo, minhas herdeiras, e até o próximo vídeo.